Antes de começarmos, precisamos ter uma certeza importantíssima. O livro de Jó é um dos livros poéticos mais antigos e mais belos da Bíblia. O assunto central analisado, no entanto, não é sobre a paciência de Jó, como muitos pensam, mas sobre dois problemas muito profundos na vida espiritual e material de um ser humano: o problema do sofrimento do inocente e o problema da doutrina da retribuição. Simplificando, Deus retribuiria a cada um da seguinte forma: aos bons o Senhor concede saúde, alegria e bênçãos, e aos maus castigos e sofrimentos, além de desgraças. Porém, não é o que vemos na realidade. Existe gente boa que sofre e por muitas vezes só tem dificuldades na vida. Como explicar isso? Simples. O livro de Jó é uma destas fontes privilegiadas para esta compreensão. E tal livro trata profundamente de um só problema, que resume os dois que apresentamos anteriormente. Por que Deus não castiga os maus e protege os bons? Que justiça de Deus é essa? Aqui, no livro de Jó, entram as dificuldades da dor e do sofrimento humanos. Para entendermos o que o livro de Jó nos traz sobre toda esta problemática, é preciso dizer que, conforme certa concepção teológica do Antigo Testamento, todo castigo é consequência de mal feito e toda felicidade seria consequência da justiça que se pratica. Isso é uma concepção do Antigo Testamento. Por exemplo, quando o justo sofre, ele paga ou pelo pecado que fez ou pelos pecados dos outros. E esta concepção, repito, comum no Antigo Testamento, acabou chegando até o Novo Testamento, quando em João 9, verso 2, alguns discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E ele responde no verso 3: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Mas aqui, meus irmãos, é que começa a grande questão deste vídeo. Já no Antigo Testamento, muitas pessoas discutiam esse critério e questionavam essa concepção. Não seria justo alguém pagar pelo que não fez. Como pagar pelo pecado de outra pessoa? Cada um deveria pagar pelo próprio mal que praticou. Assim, por exemplo, o profeta Ezequiel pensava, como podemos verificar em Ezequiel 18. E assim também pensava o autor do livro de Jó. E aí encontramos a finalidade deste livro: discutir este tema, onde o autor cria uma história. Dentro dessa história haverá discussão deste tema e inventa vários personagens. Existem os que afirmam que Deus castiga os maus e premia os bons. Existem os que acham que os sofrimentos do justo são consequências dos pecados dos outros, e ainda o personagem principal, Jó, e o ponto de referência, que é Deus. E como é essa história imaginada pelo autor do livro de Jó? O autor imagina uma reunião no céu entre Deus, os anjos e Satanás. Deus elogia as virtudes de Jó e Satanás contesta, dizendo que ele é virtuoso porque é rico e tem saúde. O demônio chega a afirmar que se Jó perder os bens, perderá também as virtudes. Enfim, Jó precisava ser testado, ser desafiado. Um ponto importante: Deus é bom e não cria o mal, ele só permite o mal. E só o faz permitir o mal se puder extrair deste mal um bem ainda maior.
Nessa dinâmica, Deus permite que o pior aconteça e Jó perde todos os seus bens. Apesar de perder tudo, inclusive os filhos, Jó não se revolta e chega a louvar a Deus pela oportunidade de ser provado. Esse comportamento é cristão, apesar de Jó ter sido formulado dentro da concepção do Antigo Testamento, essencialmente hebraico. São Paulo vai dizer no 5º capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, no Novo Testamento, no verso 18: em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Satanás é derrotado, porém, pede a Deus mais uma prova para Jó. Tire sua saúde. E novamente Deus concede. O personagem central da história fica leproso. Sua mulher se revolta e protesta contra Deus, perguntando por que um homem bom sofria tanto. Jó, no entanto, se conforma, dizendo-lhe que se já recebera de Deus tantos bens, por que não receberia também a infelicidade? Um ponto a mais: além de Jó perder tudo, o povo ainda o difamou, dizendo que o seu sofrimento era castigo por seus pecados. Mas tal concepção, meus irmãos, estava sendo derrubada exatamente nesta história contada neste livro. 3 amigos vão visitar o personagem central e dão suas opiniões sobre as causas dos sofrimentos de Jó. Os diálogos são reproduzidos e trazem as diversas opiniões sobre esta questão. A primeira opinião é a do povo. Todo sofrimento é castigo de Deus. Se a pessoa sofre, é devido aos pecados dela ou de outros. Esta concepção é, como já dito, bem difundida no Antigo Testamento. Entretanto, está sendo derrubada neste livro, como foi pelo próprio Jesus, na passagem que citamos no Novo Testamento. Segunda opinião: os 3 amigos representam a sabedoria tradicional, a teologia tradicional, que ensina que Deus é justo, premiando os bons e castigando os maus, como está em João 8. Para os amigos de Jó, Deus é bondade e justiça, faz bem tudo o que faz, não pode ser questionado e não tem satisfações a dar a ninguém. O sofrimento enviado por ele educa o homem, é medicinal. Muitas vezes o homem o merece, outras vezes paga pelos outros. E o homem sofredor, porque pecou ou porque outros pecaram, deve se converter a Deus. No entanto, Jó não aceita nenhuma dessas opiniões. Há pecadores que não sofrem e não tem sentido alguém pagar pelo que não fez. O personagem central nega todas estas opiniões e pede a solução ao próprio Deus. Importante, este ponto da reflexão é muito importante. Jó vai se aprofundar no que podemos chamar de teologia do mistério de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é amigo, ele se cala e está próximo. É amigo e inimigo, presente e ausente, recompensa e castiga. Aqui vemos que Jó tem conflitos interiores. Ele representa todo ser humano, cada um de nós. Ele não consegue fazer uma imagem coerente de Deus. Por isso, balança entre a rebeldia e a adoração. Através desta luta entre Deus e Jó, semelhante à luta entre Deus e Jacó, aprendemos a conhecer as escuras profundezas e os abismos desconcertantes da experiência da fé. Concluindo, o mistério de Deus
é profundíssimo. Deus responde a Jó nos capítulos 38 a 41 deste belíssimo livro. Deus é quem fez o mundo onde existem tantos mistérios que nem Jó, nem outra pessoa conseguem explicar. Porém, todos eles têm sentido e lugar no conjunto da criação. O livro conclui dizendo que depois de ouvir a sabedoria de Deus, Jó compreendeu sua limitação como homem. Não será capaz de ultrapassar os mistérios de Deus. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó e na cinza. Com isso, o autor ensina que cada um de nós deve dar a sua resposta diante dos problemas da vida à luz da fé. Não deve ficar pelo que outras pessoas dizem de Deus, mas experimentar esta relação. O autor não dá solução para o problema do sofrimento, para o problema da dor, da justiça da retribuição. Entretanto, dá uma pista para a nossa reflexão. Deus é amigo e se manifesta também no sofrimento. O sofrimento é mistério que ultrapassa nosso entendimento e pertence à sabedoria de Deus. Não é correto colocar a culpa de Deus por tudo de ruim que acontece. Cada pessoa deve usar a sua experiência, inclusive a experiência da dor, para chegar mais perto de Deus e vê-lo. O sentido do livro é este: a melhor resposta para os problemas existenciais de cada um se encontra no dia a dia de cada um, conjugada com um relacionamento mais próximo com o Senhor. Devemos perceber que o livro de Jó não fala sobre paciência. Ele discute o grande problema existencial, a dor, o sofrimento, como também o sofrimento do inocente, vale destacar. A culpa é de Deus ou do homem? O mais simplista e insensato é acusar a Deus. Entretanto, a dor e o sofrimento, também do homem justo, são mistérios que se inserem no nosso caminhar. Fazem parte do crescimento de cada um de nós, de cada pessoa. Somente Deus tem a chave deste mistério. O homem deve entendê-lo, procurar a resposta para as suas dores e deixar-se conduzir pelo Senhor. Deus é o mistério do amor e da vida, que cria e caminha com o próprio homem e o ajuda a conquistar a vida. O homem precisa viver esta vida, experimentar os obstáculos também e perceber a presença de Deus em toda esta caminhada. Sobre o fato da história de Jó ser uma ficção, ela não perde o valor do ensinamento espiritual, principal objetivo da Bíblia. O próprio Jesus contou várias parábolas formuladas e inventadas por ele e que podem ter acontecido em algum momento da história. Contudo, foram apresentadas como ficções com lições importantes. As conclusões e as lições é que realmente importam e são verdades legítimas que devem ser seguidas, sem a necessidade obrigatória de tais contos terem ou não acontecido. O livro de Jó é grandioso e deve ser meditado para entendermos que o sofrimento nos ajuda a nos aproximarmos de Deus e a nos compreender como seres limitados e necessitados do Senhor, com humildade, gratidão e amor. O caminho do cristão é um caminho de cruz, é um caminho também de dor e sofrimento. Porém, tais dores e tais sofrimentos são temporários, pois o caminho da cruz termina na ressurreição,
na salvação eterna, na felicidade eterna. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.